O celular é uma ferramenta fundamental para nós que trabalhamos com entregas. Afinal de contas, é pelos aplicativos das empresas que nós vamos executar a nossa atividade. Portanto, é fundamental que você tenha um aparelho bom que possa te atender nas necessidades do dia a dia. No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar alguns parâmetros que você deve olhar quando você quiser adquirir um aparelho novo. Olá, meus nobres motoristas, é sempre muito bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece ainda, me chamo Cássio e aqui a gente fala sobre tudo relacionado ao mercado das entregas. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns parâmetros técnicos de celular, tá bom? Que você deve olhar quando você quiser adquirir um aparelho novo. E vamos mostrar aqui alguns dos aparelhos com melhor custo-benefício no mercado hoje. O que eu quero frisar inicialmente aqui, pessoal, é que não significa que se você não tem um desses aparelhos que eu vou mostrar aqui, que você precisa trocar o seu celular para você ter um bom desempenho. Não é isso, tá bom? O melhor celular para você começar é o que você já tem. Você não precisa fazer investimento para começar. Você começa e depois, apenas por caso de necessidade, você realiza a troca do seu aparelho. Afinal de contas, é comum, né? Um aparelho dar algum problema, dar algum defeito. E se por alguma necessidade você for trocar o seu aparelho, você tem que olhar esses parâmetros que nós vamos mostrar aqui. Essa orientação que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, foi justamente o que eu fiz, tá bom? O celular que eu tenho hoje, ele é um Redmi Note 8 Pro, tá bom? A Redmi é a segunda linha da Xiaomi. Eu não consigo mostrar o aparelho para vocês porque eu estou fazendo a gravação por ele, tá? Mas ele é este telefone aqui, ó, desta caixa aqui, tá bom? E eu só adquiri este telefone porque antes dele eu tinha um Zenfone 3, tá bom? Que é este aparelho aqui, ó. E eu só troquei ele porque o aparelho ele estragou praticamente, parou de funcionar, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar detalhadamente para vocês aí, mas olhem aqui, a bateria dele, ó, ela estufou. E essa daqui já é a segunda bateria, tá? A bateria original. Acabou acontecendo isso, eu comprei uma outra bateria e fiz a troca. E essa bateria aqui não durou 2 meses e já aconteceu isso daqui. Você vê que essa parte aqui, ó, do telefone, essa parte aqui de trás, ela é colada, ó. E aí quando há o estufamento da bateria, ela descola, tá bom? E o celular acaba que fica com a bateria muito ruim, a bateria ela não dura, nós precisamos de bateria para fazer as entregas, né? Então eu trabalhei mais de 2 anos, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar direitinho aqui, ó, como é que a bateria estufou, não vai dar para ver muito bem não. Mas enfim, a bateria ela estufou e eu só comprei outro telefone por conta disso, tá? Porque este outro aparelho aqui, ele parou de funcionar. Então agora eu vou para a tela do meu computador aqui para eu mostrar para vocês as especificações técnicas desses dois aparelhos aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aparelhos mais interessantes ainda, com preços melhores no mercado. Mas antes de nós irmos para lá, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para o YouTube continuar te recomendando os nossos vídeos e você se manter sempre atualizado de tudo que acontece no mercado das entregas. Pessoal, então a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é que nós estamos usando a ficha técnica do site tudocelular.com, tá bom? Lá nós temos vários modelos, né, e vários reviews de todos os modelos aqui que nós conseguimos ter algumas informações técnicas que vão ajudar a gente aí a tomar a decisão de qual telefone comprar, tá bom? Então vamos lá. Este aqui era o Zenfone 3, conforme eu falei com vocês que eu iniciei no mercado com ele, tá? Eu já trabalhava de motorista de aplicativo, de Uber, né, com ele, e eu iniciei no mercado com o Zenfone 3. E ele é um aparelho muito bom, tá bom? Ele é um aparelho muito bom. Na época que eu comprei ele, em 2016, se eu não me engano, ele custou R$ 1.500, tá? Então ele não era um aparelho de entrada, ele era um aparelho intermediário, tá? E ele era um aparelho muito bom. Por que eu decidi comprar ele na época? Ele já era um octa-core, tá bom? Um processador octa-core que tem 2 núcleos, 64 GB de memória, 2 chips e também pelas resoluções de câmera, tá? Mas resoluções de câmera não interessa pra gente, o que interessa pra gente são essas outras configurações aqui, tá bom? Vocês podem ver que ele gravava em 4K e tudo mais, mas isso não interessa pra gente hoje, tá? Vou continuar descendo mais um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês o seguinte. Ele tem algumas coisas aqui interessantes para nós analisarmos, tá? E o que nós precisamos analisar durante a compra de um telefone para nós adquirirmos, né, o melhor telefone para trabalhar?
É interessante nós olharmos isso daqui, ó, a velocidade máxima de download e upload. Ele é de 300 megas de download, 150 megas de upload. Por que é interessante nós analisarmos isso? Porque nós trabalhamos com a internet ligada o tempo todo, enviando dados e recebendo dados. Quando nós damos alguma baixa ali, nós estamos enviando dados para o sistema das empresas, né, e para nós continuarmos trabalhando ali. Então, essa troca de informações através do nosso aparelho pela internet, ela é constante durante toda a nossa atividade. Então, não significa que isso aqui tem que ser o melhor do mercado, tá? Se você tiver em dúvida ali entre 2, 3 aparelhos ali e você quiser comprar o que tenha melhor velocidade de download e de upload, é interessante vocês analisarem isso daqui também, tá bom? O processador, ele é interessante vocês analisarem também, por conta do seguinte: o processador não deixa o telefone travar. Então é fundamental para nós, né, termos telefone que não fica travando, atrapalhando a nossa atividade, né? E também é muito interessante você não ficar enchendo muito ali o celular de coisas, justamente para o celular não ficar travando, tá? Então o processador é interessante. Esse telefone aqui, o Zenfone, ele já tem, né? Possui um octa-core de 2 GHz, então ele é um processador muito bom, tá? Mas sim, esse telefone nem está disponível no mercado hoje para comercializar, tá? E ele tem um ponto positivo, ele tem um ponto negativo, igual eu falei com vocês, que é a questão da bateria. Hoje, para fazer esse tipo de trabalho, eu não recomendaria vocês comprar ele, porque o seu telefone ele vai ficar ali no painel, no sol o tempo todo, e pode acontecer da bateria estufar, né? Então eu não recomendaria comprar ele por conta disso. E ele já é um preço, né, R$1.500, já é um preço um pouquinho complicado, né? E ele é um aparelho que tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. O que significa a memória RAM e a memória interna? A memória interna é onde vai ficar armazenado seus vídeos, as suas fotos, tá bom? Então é interessante você ter um celular de 64 GB de memória para cima, tá? E também por isso você precisa ter um celular o octa-core aí para, né, buscar todas essas informações, tá bom? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente acaba armazenando muita coisa no celular, né? E a memória RAM é a capacidade, essa memória RAM aqui, ela é a capacidade que o celular tem de processar informações. A memória RAM, tanto do celular quanto do computador, ela é isso. Então, quanto maior a memória RAM, maior vai ser a velocidade também do seu celular. A velocidade de execução do celular, ela está aliada ao processador e à memória RAM. Essas eram as configurações desse telefone aqui. E ele tinha aqui uma outra configuração que nós temos que sempre analisar, que é a quantidade de bateria. Ó. Ele está aqui embaixo, ele tinha somente 3.000 mAh, tá bom? Esse mAh aqui é miliampere. O que significa isso? Significa que quando você, né, tiver a sua carga toda, hoje essa quantidade aqui de 3.000 mAh é considerada uma quantidade pequena de carga, tá? Vocês vão ver alguns modelos aqui que já tem mais carga, tá bom? Então isso aqui é uma quantidade pequena. Quando vocês forem analisar isso, quando vocês forem comprar um telefone novo, isso aqui também é interessante vocês analisarem, tá? Então vou passar aqui para o telefone que eu estou gravando neste momento, tá bom? Que é o Redmi Note 8 Pro. Quando esse telefone aqui ele morreu, vamos colocar assim, eu tive que comprar esse telefone aí, o Redmi Note 8 Pro, tá? Esse Redmi Note 8 Pro, ele ainda está no mercado, né? Você consegue fazer a aquisição dele ainda, apesar de já ter o Note 13 Pro, mas o Note 8 Pro você consegue também comprar ele lá no mercado. Ele já é bem melhor, tá, do que o Zenfone. Vocês podem ver que ele tem uma velocidade maior de download e de upload. Então isso aí me ajudou nas entregas, tá? Além dele ter 128 GB de memória interna e 6 GB de memória RAM, tá bom? Então assim, bastante coisa ele cabe de armazenamento e ele é um telefone bem rápido, tá? Não costuma travar não, tá bom? É um telefone bem tranquilo nessa questão. E uma outra questão aqui também, ele tem câmera melhor, né, do que o Zenfone. A câmera dele é sensacional, tanto que vocês podem ver que a qualidade dos vídeos aqui são muito boas. E ele já possui aqui, ó, 4.500 mAh a bateria dele. Então, ou seja, né,
A bateria dele já é quase 1,5 vezes a bateria do Zenfone. Realmente a bateria dele dura muito mais, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que eu gostei desse telefone aqui é o seguinte, o Zenfone, eu tive um problema de superaquecimento com ele, porque o nosso telefone fica ali no painel e a bateria estufou por conta disso. Quando eu pesquisei sobre esse telefone, é uma coisa que eu não vi se está aqui em algum lugar, não sei, mas eu sei que esse telefone tem. Ele tem refrigeração líquida, tá bom? Ele é refrigerado por hidrogênio. Então eu já comprei ele pensando nisso, uma vez que eu já sabia que o telefone ia ficar no painel ali e, né, poderia esquentar, poderia ter problema dessa forma, né? Então agora, esses são os telefones que eu utilizei, tá bom? Então agora eu abri uma outra aba aqui do lado, tá? E eu pedi ele para pesquisar para mim os melhores telefones com custo-benefício. Ele mostrou para mim o Samsung Galaxy A05s, o Motorola Moto G14 e o Samsung A25. Vocês podem ver aqui que tanto o Galaxy A05s e o Moto G14 estão na mesma faixa de preço, tá? E o A25 já é um pouquinho mais caro, né? R$ 1.079 já é um pouquinho, já sobe um pouco o preço, tá bom? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui nesses três telefones aqui, tá? Primeiro, vou repetir para vocês aqui que a intenção aqui é mostrar para vocês o melhor custo-benefício, não o melhor telefone, tá bom? E nós aqui estamos classificando somente os telefones que possuem Android, porque a maioria das empresas trabalham com telefones Android. Se você tiver um celular da Apple, né, se você tiver um iPhone, você está muito restrito no mercado hoje. A maioria é Android, então por isso que eu quis selecionar somente os telefones que são Android, tá bom? Então vamos começar aqui pelo Samsung Galaxy A05, já está aqui no canto já. Ele possui R$ 797, o preço ele varia, né, de 797 a 1.289 e o custo-benefício é o melhor custo-benefício no mercado hoje, segundo a análise do tudocelular.com, tá? 10/10 aqui. Vocês estão vendo que ele possui velocidade máxima de download, uma velocidade máxima de 399 MB. Ela é maior do que a do Zenfone e menor do que a do Redmi Note 8 Pro. Só que esse celular aqui, pessoal, o A05, ele é um celular de entrada, tá? O Redmi Note 8 Pro ele já é um telefone mais intermediário. Esse telefone aqui, o Redmi Note 8 Pro, eu comprei ele há 2 anos atrás, eu paguei na época R$ 1.700. Então ele é um telefone mais caro. Obviamente, se ele é um telefone mais caro, né? O que vai acontecer? Ele vai ter algumas ferramentas um pouco melhores aqui. Mas um telefone desse daqui você consegue trabalhar tranquilamente. Você não precisa comprar um telefone de R$ 3.000 para você trabalhar, não. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o custo-benefício, porque o mercado de entregas tem que dar dinheiro para a gente, não tirar. Tá bom? Então tem essa questão aqui, tá? Mas vocês podem ver que ele é um telefone com 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. Então ele é um telefone que teoricamente não travaria, não, né, que ele não tem uma probabilidade muito grande de ficar travando enquanto você estiver fazendo as entregas. É um telefone que tem uma quantidade de memória ok. Então uma outra coisa que nós temos que ver aqui agora é a questão da bateria, ó. A bateria dele é 5.000 mAh. Então a bateria do Redmi Note 8 Pro, ela era 4.500, ela é 4.500. Esse da Samsung aqui é 5.000 mAh. Então é uma bateria, né, uma quantidade de carga excelente para nós que precisamos ficar o dia inteiro aí utilizando o celular. Agora eu vou passar aqui para o Moto G14. Ele tem aqui também nota de 9.3, tá, de custo-benefício. E ele tem 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. Então por isso que ele tem uma nota um pouquinho menor, né, do que o outro Samsung aqui. Você pode perceber que ele tem menos memória RAM, né? O processador dele, vamos ver as diferenças aqui de processador. Ele é 2.0 GHz, né, o processador principal, e o Samsung é 2.4. Então é um processador um pouco mais lento também, com menos capacidade, né, de envio e recebimento de informações. E no final aqui, ó, ele tem uma bateria também de 5.000 mAh.
Então a bateria é a mesma coisa, mas ele perde um pouquinho de desempenho, por isso que ele está perdendo um pouquinho, né, nessas questões aqui de custo-benefício. E vamos falar o outro telefone aqui, que é o Samsung Galaxy A25, que ele já é um preço maior, né? Ele já está variando aqui de R$ 1.079 até R$ 3.039, né? Dependendo se você pegar uma configuração mais avançada, né? Mas ele tem um custo-benefício também muito bom, 9.2, e aqui não tem a velocidade de download e upload dele, uma pena, que isso aqui é importante, né? Mas ele é um telefone de 6 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna e uma quantidade de miliampere aqui da bateria, vamos lá, 5.000 miliampere também. Então, qual que é a diferença entre esses dois Samsungs aqui? Provavelmente deve ser a câmera, né? Porque um custar tão mais do que o outro, se tem praticamente aqui as mesmas funções aqui. A diferença deve ser a câmera. Essa câmera aqui, ó, 50 megapixels, a do Samsung mais cara aqui, o do A25, né? Uma câmera de 50 megas, que filma em 4K, e a do outro Samsung aqui é uma câmera de 50 megas também. Então perde um pouco em resolução aqui, enfim, vocês fazem essa comparação e vocês estão vendo que não tem nem muito sentido a gente comprar o outro telefone, né, esse aqui por um preço mais caro, né? Agora o que eu quero mostrar para vocês aqui, já tem bastante tempo de vídeo já, né? Eu não quis trazer essa informação, quero trazer essa informação aqui no final para beneficiar você que ficou até no final do vídeo aqui, inclusive se você ficou até no final aqui, deixa um comentário aqui pra gente falando que você ficou até no final, que é o seguinte, pessoal, o que eu sempre falo na questão de que é interessante vocês terem 2 chips no telefone, né? Quando vocês quiserem trabalhar dessa forma. Eu sempre trabalhei com 2 chips, porque se eu for numa cidade onde ela tem algum problema de rede de uma operadora, eu tenho a outra operadora para trabalhar. Então eu sempre trabalhei com 2 chips, tá? O Zenfone, ele é dual chip, ó. Deixa eu ver onde que tem essa informação aqui. Voltei aqui no Zenfone. Tela, câmera, dados técnicos, rede. Deixa eu ver aqui. Aqui, Dual SIM. Ah lá, ele é 2 chips. Porque eu tenho 2 chips. O Redmi Note 8 Pro, ele também é dual chip. Ó, Dual SIM, Dual Standby. Ele é 2 chips. Os outros telefones eu não vi ainda, mas vamos ver qual desses aqui que é dual chip. Vamos começar pelo Galaxy Z05S. É dual chip, também disponível no single SIM. O Motorola G14, vamos ver se ele é. Ele também é dual chip. E o último aqui, o Samsung A25, ele também é dual chip. Então essas duas coisas aqui, elas são interessantíssimas para a gente. Porém, tem também a questão da rede 5G. Ó, o Galaxy A05S não tem rede 5G, tá bom? O Motorola G14 não tem rede 5G e somente o Samsung A25 possui rede 5G. Então por isso que ele é um pouquinho mais caro. Isso aqui também é interessante levarmos em consideração, porque conforme eu falei, nós fazemos, né, o upload e o recebimento de informações. Então termos também uma rede 5G é interessante na nossa tomada de decisão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não sou um especialista em celular, nem um especialista em tecnologia, sou um entusiasta, mas quis trazer também essas informações para vocês que são interessantes e também a minha experiência com os telefones que eu tenho aqui e o que eu converso com os nossos amigos aqui das entregas. Agora eu quero saber a sua opinião. De todos esses telefones que eu falei aqui, qual que você acha o melhor? Você tem alguns desses telefones aqui? Deixa nos comentários pra gente aqui a sua experiência, se você acha o telefone bom, se você acha ele ruim, se você acha que ele trava, se ele não trava. A sua experiência aqui sempre é muito importante também, porque ajuda outros motoristas que estão com dúvida. Compartilhar experiências de uso é sempre muito enriquecedor com a nossa comunidade. Então agora eu vou encerrando, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!